Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de física, tá? A gente vai terminar o conteúdo de física 2, que é o capítulo 5, página 283 da apostila de vocês. É o último capítulo, né, da matéria do primeiro bimestre. E o título é calor sensível e calor latente. A gente vai dar continuidade aos capítulos anteriores sobre a termologia que a gente está estudando, ok? Para iniciar esse assunto, eu tenho uma pergunta. O que é capacidade térmica? Lembra que nós falamos sobre a capacidade térmica da areia e da água? Elas estão submetidas aos raios solares durante todo o dia. Se você coloca a mão na areia, você vai sentir que ela está mais quente. Por que isso acontece? Então, nos próximos explicações, a gente vai entender o que é essa capacidade térmica e por que a areia se aquece, né, mais rapidamente do que a água, ok? Então, vamos lá. Para a gente entender esse fenômeno, é interessante a gente observar que a absorção do calor pelos corpos é o que ocorre quando objetos diferentes eles recebem a mesma quantidade de calor. Por exemplo, olha só, capacidade térmica. Tem aqui dois objetos, o objeto A e o objeto B. Todos os dois têm a mesma fonte de calor, tá? E eles recebem uma quantidade de calor de 100 calorias, os dois. Então, a variação de calor para os dois é a mesma. São dois objetos diferentes. Acontece que o corpo A, ele sofreu uma variação de temperatura de 20 graus e o corpo B sofreu uma variação de temperatura de 10 graus, tá? Qual que é a capacidade térmica desses dois corpos? Como que eu calculo isso? Fazendo a variação da quantidade de calor pela variação da temperatura. Fazendo os cálculos, eu já tenho aqui, para o corpo A, eu tenho 100 dividido por 20 graus, que é igual a 5 calorias por grau Celsius. Enquanto para o corpo B, eu vou ter a variação de 100 dividido por 10, que vai dar 10 calorias por grau Celsius. O que significa esses resultados? Para cada 1 grau Celsius, eu preciso, para sofrer essa variação de 1 grau, de 10 calorias para o corpo B. O corpo A, ele precisa somente, para variar sua temperatura em 1 grau, de 5 calorias. Então, o corpo B, ele tem uma capacidade térmica maior que o corpo A, correto? Ele vai precisar de muito mais calor para sofrer a mesma variação de temperatura do que o corpo A. Agora, a unidade que nós usamos para calcular a capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. Quantas calorias eu preciso para variar a temperatura de um objeto a 1 grau? Entendido? Então, vamos passar para frente. O que nós temos aqui agora? Nós vamos ver, né, aquele caso lá da capacidade térmica de objetos. Eu tenho 3 blocos. Esses 3 blocos aqui, eles têm massas diferentes, mas eles é de um mesmo material, tá? Se você for ver e for aquecer esses 3 blocos, você vai ver que cada um, para ter a mesma variação de temperatura, eles vão precisar receber uma quantidade de calor diferente, né? Por quê? Porque a capacidade térmica de cada um vai variar de acordo com a sua massa. Agora, olha uma observação importante. Se eu dividir a capacidade térmica do bloco 1 pela sua massa, do bloco 2 pela sua massa e a capacidade térmica do bloco 3 pela sua massa, né, considerando que eles são o mesmo material, eu vou achar um valor constante, tá? E esse valor constante, ele é chamado de calor específico, tá? E ele varia de um material para outro. Já que os 3 blocos são de um mesmo material, eu tenho, então, o mesmo quociente, o mesmo calor específico, tá? E qual é a unidade do calor específico? Como que representa isso? Caloria por grama grau Celsius.
interpretando para cada 1 grau Celsius que eu tenho a minha temperatura variando de 1 grama de qualquer substância, quantas calorias eu preciso? Um exemplo prático, vamos ver? Olha o bloco de chumbo, né? Vamos supor que o bloco de chumbo está sendo aquecido junto com a água. O bloco de chumbo, ele precisa aqui, ó, ele tem uma massa de 170 gramas e uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius. Ou seja, para variar a temperatura de chumbo a 1 grau, eu preciso de 5 calorias. Como eu tenho 170 gramas de chumbo, o que eu vou considerar aqui? Se eu pegar a massa, né, e ela vai ser dividida por essa capacidade térmica, que é a capacidade térmica dividido pela massa, eu vou achar um valor, ó, capacidade térmica dividido pela massa, vou calcular o calor específico, um valor de 0,03. O que significa esse valor? Que para eu variar 1 grau Celsius, 1 grama de chumbo, eu vou precisar de 0,03 calorias, tá? Agora, vamos supor que a gente quer calcular o calor específico da água. Na verdade, a água, ó, ela tem um calor específico igual a 1 caloria por grau Celsius. O que significa isso? Para você variar a temperatura de 1 grau de 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Enquanto que o chumbo, eu preciso de 0,03 calorias. Então, se você pega a mesma massa de chumbo, a mesma massa de água, e fornece a mesma quantidade de calor, qual que vai aquecer mais rápido? O chumbo, não é? Por quê? Porque o calor específico dele é bem menor do que da água. O mesmo acontece com a areia. Então, a gente pode concluir que o calor específico da areia é bem menor que o da água, já que ela aquece muito mais rápido do que a água quando os dois estão sendo aquecidos pelo sol, correto? Então, vamos lá, vamos continuar alguns exemplos aqui para a gente chegar numa outra fórmula. Eu tenho aqui, ó, continuando esse mesmo raciocínio, substâncias diferentes, água e óleo. Tem esse exemplo na apostila de vocês. Os dois estão numa mesma temperatura inicial, a 20 graus, tá? Eu tenho a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de óleo. Desculpa. E eles têm a mesma fonte de calor. Agora, a gente vai considerar que, se eles estão na mesma temperatura e recebem a mesma quantidade de calor, quem vai ser aquecido mais rapidamente? Quem é que chega numa temperatura de 100 graus mais rápido? O óleo, não é? Alguém já fez essa experiência? O óleo. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor, ela é proporcional ao calor específico. Quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura de uma substância. Como o óleo, provavelmente ele tem um calor específico menor, ele vai precisar de menos calor para atingir certa temperatura, ok? Outro exemplo, vamos considerar agora 2 recipientes com 100 ml, tá? 100 ml de água e o outro recipiente também com 100 ml de água. Portanto, esse recipiente aqui, ele precisa atingir uma temperatura de 50 graus. Eles estão sendo submetidos a uma mesma fonte de calor e o segundo recipiente, ele precisa atingir a uma temperatura de 100 graus, tá? Quem é que vai atingir uma temperatura, quem é que vai precisar de uma quantidade de calor maior? O recipiente 1 ou o recipiente 2? O que vocês acham? O recipiente 2. Por quê? Porque ele precisa atingir uma temperatura maior. Então, maior temperatura que ele deve atingir, maior é a quantidade de calor, tá? Portanto, o que eu digo aqui, ó?
que a quantidade de calor, ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura que você quer, maior é a quantidade de calor que você deve fornecer, correto? Então, nós temos aqui um outro exemplo. Calor e massa, tem na apostila também. Só que agora eu tenho um recipiente com 100 ml de água e outro recipiente com 1000 ml de água. Estão sendo submetidos a uma mesma fonte de calor. O que vocês acham? O recipiente 1 ou o recipiente 2, qual que vai precisar de mais calor para eles atingirem uma mesma temperatura? Temperatura final aqui, ó. Temperatura final. Não é delta T, não. Temperatura final. Tem que ser do recipiente 1 e a temperatura final do recipiente 2, suponhamos que eles têm que atingir 100 graus, né? Então, quem é que vai precisar de uma quantidade de calor maior? O recipiente 2. Por quê? Eu tenho mais água. Eu tendo mais água, para variar a temperatura desse recipiente, para fazer com que as moléculas se agitem mais, não é? Como é que estão as partículas no estado líquido? Elas não estão desorganizadas e já em movimento? Então, para variar o grau de agitação dessas partículas, eu tenho que fornecer energia, não é isso? Então, quanto mais partículas, mais energia eu preciso fornecer. Então, a quantidade de calor aqui que eu preciso fornecer é maior. Então, eu posso fazer a seguinte relação matemática, que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa, tá? Então, nós relacionamos três coisas aqui: calor e massa, relacionamos calor e substância e também calor e temperatura. Juntando essas relações matemáticas, o que eu vou ter? Olha só, essa fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Essas três grandezas aqui, elas são diretamente proporcional à quantidade de calor, tá? Então, num possível exercício que pede para você calcular qual foi a variação de temperatura da água quando ela recebeu uma quantidade X de calor e essa quantidade de água era de 100 gramas. Então, por essa fórmula, você pode achar esse valor, né? Agora, para fazer esses cálculos matemáticos, a gente sempre tem que usar as unidades que são definidas. Ou nós usamos do Sistema Internacional de Medidas, ou fazemos mesmo muitos exercícios, eles fazem, os autores usam essas unidades aqui usuais, tá? Então, vamos ver aqui. Para a grandeza calor, você tem no Sistema Internacional de Medidas o Joule, o símbolo é J. Mas, usualmente, nós usamos caloria. Vocês viram que nos exercícios a gente usou caloria, não é? Não tem problema. Para massa, para grandeza massa, no Sistema Internacional é quilograma e usual a gente pode usar em grama. Enquanto que a temperatura, em Kelvin no Sistema Internacional, e usualmente a gente pode usar Celsius, certo? Tudo bem? Então, olha só, eu vou marcar alguns exercícios para vocês, vou postar lá quais os exercícios da apostila que vocês vão fazer, tá? E a gente vai conversando na quinta-feira e na sexta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida para resolver algum exercício, tudo bem? Então, só para não estender, eu vou deixar até aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre os próximos conteúdos, só para a gente terminar esse capítulo 5, tá? Vamos fazer alguns exercícios dessa partezinha e depois a gente continua, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.